Eu me chamo Virgínia Ferreira, sou psicóloga, psicanalista, professora da FMP Fase, coordenadora do curso de pós-graduação em Psicologia Clínica e doutoranda em Educação. Hoje eu estou aqui para conversar sobre vida e morte na pandemia. Esse momento muito difícil que todos nós estamos atravessando. Ou seja, o mundo inteiro está atravessando esse momento tão delicado, tão difícil. Não só pela possibilidade de contágio e possivelmente falecimento, mas também pela dificuldade que é ficar em quarentena, ficar em casa e por tempo indeterminado. Mas eu vou começar a minha fala pela vida. Por que pela vida? Porque é ela que nós temos, é ela que nós devemos valorizar, independentemente do momento, independentemente da situação, por mais difícil que possa parecer. E aí eu fiquei me perguntando por onde caminhar. Por onde, né? Quais são os caminhos? Porque para falar de vida eu tenho que ter um rumo, eu tenho que ter um caminho. Então eu pensei em falar sobre a vida em Kant, ou sobre a vida em Bergson, sobre a vida em Plotino, em Descartes, e aí eu escolhi falar sobre a vida a partir de um filósofo grego muito conhecido, muito importante, chamado Aristóteles. Então eu vou falar sobre a vida, começando de Aristóteles. O Aristóteles, ele, quando surge com a filosofia, ele tenta resolver um problema já existente na filosofia. Qual é esse problema existente? Dentre os pré-socráticos, existe um filósofo, um pré-socrático, chamado Heráclito de Éfeso, que ele diz com muita propriedade que tudo é movimento. Tudo é movimento. Então, ele defende a transitoriedade e a mudança constante de todas as coisas. Tudo muda no decorrer do tempo. Então, Heráclito é aquele que vocês já ouviram falar e talvez não identifiquem o nome. Não se banha 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque se você se banhar hoje e amanhã você voltar ao mesmo rio para se banhar, a água será outra. Então, ele vai defender que tudo é mudança. Se tudo é mudança, tudo está num constante devir, num constante vir a ser. Por outro lado, existe um outro pré-socrático chamado Parmênides, que ele vai afirmar que não existe nenhuma mudança, não existe nenhum movimento. Se existir movimento e mudança, o ser não existe. Então, Parmênides vai dizer que o ser existe e é imutável, porque se ele fosse mutável, ele não seria. Então, o que nós temos nesse momento? Que um vai defender, por um lado, que a vida, a existência é movimento, é mudança. Outro vai defender, né, o outro extremo, dizendo que a vida, o ser, ele é estático, ele é parado, ele não tem movimento, ele não tem mudança. Aí, o que Aristóteles faz? Qual é a genialidade desse filósofo? Na realidade, ele não nega nem Heráclito, ele diz que o ser está sempre num vir a ser, é mudança, é movimento, mas também ele não nega essa imutabilidade. Então, qual é a genialidade de Aristóteles? É juntar essas 2 teorias. Ora, adiantando um pouco, se eu, Virgínia Ferreira, não fosse mudança, eu hoje não seria psicanalista. Se eu falo de mim, porque eu não estou autorizada a falar de outras pessoas, não é? Então, nós somos mudança, nós somos movimento, mas eu gostaria que vocês entendessem movimento não só no sentido de movimento físico, mas sentido em que movimento também?
Daqui a pouco eu deixarei de ser mestre para ser doutora. A criança, quando ela é alfabetizada, ela deixa de ser analfabeta para ser letrada. Então, não é só um movimento físico, mas também é esse movimento que você deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Isso é muito interessante. Então, isso quer dizer que nós, na realidade, nunca somos um ser pronto. Porque se nós fôssemos um ser pronto e acabado, nós não teríamos como nos modificar. Por exemplo, isso aqui é uma régua. Isso aqui é pronto e acabado. Isso aqui é uma régua, né? Você pode quebrar, você pode guardar, você pode jogar fora, mas isso aqui está pronto e acabado. Nós, como seres humanos, nós nunca estamos prontos e acabados. Nós estamos sempre num movimento. E aí, Aristóteles, para resolver essa questão, ele vai ele vai propor que se faça uma distinção no ser. Ou seja, ele vai vir com uma teoria chamada teoria do ato e da potência. Isso aí é que, para a gente, é muito interessante. De forma bastante simples, né? Se assim a gente pode falar da filosofia. Então, ele vem com a teoria do ato e da potência. O que é o ato? O ato é a minha existência, é a existência de uma régua, é a existência de um pássaro, é a existência de uma casa, é a existência das pessoas, é a existência. Isso é o ato. O ato é a existência. O que é a potência? A potência é aquilo que você pode vir a ser. Então, cada um de nós, ao mesmo tempo que é um ato, é também uma potência. Ou seja, é também esse movimento do vir a ser. Esse movimento do que eu vou vir a ser, ele é potência. E que quando ele se torna, né, a existência, ele deixa de ser potência para ser ato. Então, nós estamos sempre nesse movimento. Sempre nós somos um ato, eu existo, mas eu sou sempre também uma potência, aquilo que eu posso vir a ser e vou ser. Então, o movimento em Aristóteles, o movimento da vida, é isso que eu acho bonito no Aristóteles, é sempre a realização de um ato, ou seja, uma potência que se realizou, uma potência que virou ato. E isso é que é bonito. Então, o que eu gostaria que nós pensássemos, né? Gostaríamos que nós pensássemos, a gente enquanto ser, e o que é que eu quero vir a ser? E eu acho que essa quarentena, ela nos traz duas coisas, né? Primeiro, que ela nos coloca de cara com a finitude. Ela nos coloca diante da impossibilidade real de nós fazermos qualquer coisa que não seja seguir as prescrições dos cientistas. Então, a quarentena, a pandemia nos leva à quarentena, e a quarentena nos coloca, primeiro, diante da finitude, da morte. Todos nós somos mortais. Todos nós somos mortais. E a outra coisa que a quarentena faz, o que é? É me colocar diante de mim mesma. Porque nós, quando trabalhamos, quando estamos na vida, nós não paramos para pensar em cada um de nós. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu estou fazendo por mim e pela humanidade. Eu não existo sozinha. Ninguém existe sozinho. Se alguém pensa isso, está iludido. Nós dependemos do outro. Eu não estou falando de pessoas que andem com muitas pessoas ou andem com poucas pessoas que sejam de muitos amigos ou poucos amigos. Não é isso. Eu vou à farmácia. Na medida que eu vou à farmácia, eu preciso que alguém me atenda. Eu vou à padaria. Eu preciso, inclusive, do cara que faz o pão, do padeiro, que eu nem sei quem é ele. Eu preciso do cara que fornece lá a luz. Então, nós somos seres
que necessariamente precisamos um dos outros. Um dos outros. E a quarentena me coloca diante de um estranho. Quem é esse estranho? Não é o outro nesse momento, sou eu mesmo. O que eu quero para mim? O que eu faço pela minha existência? O que eu faço pela existência do outro? Sabe por quê? Porque a filosofia diz isso com muita propriedade. Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos ou não. Ou não. O que é se tornar humano? É reconhecer no outro e em nós mesmos a dignidade. É reconhecer no outro e em nós mesmos uma coisa chamada autonomia. É eu me reconhecer enquanto autora da minha vida. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós apontamos para o outro quando nós temos algum tipo de dificuldade, nós apontamos para o outro quando nós fracassamos, mas quando é que nós apontamos para o outro quando nós temos sucesso? Raramente. Raramente eu chego e digo, obrigado, Mariazinha, Zezinho. Nossa, vocês me ajudaram e eu tive sucesso. Não. Em geral, o sucesso é meu. Agora, se eu erro, eu vou buscar pessoas para que elas sejam responsabilizadas pelo meu fracasso. Ora, isso não é digno, nem para mim, nem para o outro. Eu tenho que me sentir pertencente à raça humana. Isso parece tão simples, mas quantas pessoas nós convivemos que elas se sentem acima do bem e do mal, como se elas não fossem mortais, como se elas fossem seres muito acima dos demais. Então, o que Aristóteles vai mostrar? Que quanto mais nós nos sentimos dessa força, menos nós exercemos a nossa potência. Quanto mais eu me sinto acima da humanidade, menos eu estou exercendo a minha potência de ser humano. E isso, gente, é bastante interessante que a gente percebe isso o tempo inteiro. Então, ser humano é um exercício que nós precisamos fazer cotidianamente. Eu falo sempre para os meus alunos, professora, eu sou uma pessoa educada, eu não sou egoísta nem sou agressiva, eu sou humana. Aí eu pergunto, você vai embora de ônibus? Vou. Quando você vai embora de ônibus e o ponto está cheio, que o ônibus chega, o que você faz? Você sai correndo, empurrando para você entrar primeiro, concorda? Concordo, sim, senhora. Aí você entra, tem um lugar, você senta. Entrou uma senhora, o que você faz? Cara de paisagem, como se você não estivesse vendo ela. Me diz se isso não é egoísmo e agressividade. Só que quando a gente fala de egoísmo e agressividade, a gente sempre pensa nos grandes atos, né? Agressivo é aquele cara que bate, aquela mulher que pegou e enfiou a faca na outra. Não, eu estou falando dos atos cotidianos. E a quarentena, ela vem mostrar a gente que somos todos, nesse sentido, iguais. Somos todos mortais, estamos todos submetidos a um mesmo vírus, eu não sei se assim a gente pode falar, né? Estamos todos nós submetidos ao coronavírus. Então, o que eu gostaria que nós pudéssemos pensar em tudo isso é o quanto, muitas vezes, a religião, apesar de eu ser ateia, religião não se discute, se respeita, eu respeito todas as religiões, todas elas. Eu digo que as religiões, apesar de ateia, elas têm uma função muito importante na vida das pessoas. Eu diria que elas têm algumas funções. Primeiro, é prometer algum tipo de vida após a morte. Toda e qualquer religião, toda e qualquer seita, não importa qual seja ela, ou você tem a ressurreição, você vai viver em outro plano, ou você vai reencarnar. Né? Você vai voltar num outro corpo, num outro país, enfim. Então, a religião, ela te dá um conforto, por quê? Porque a morte não é o fim. A morte é o início de uma outra vida. Existe uma continuidade. Isso por um lado. Por outro lado, o que a religião também
dá à humanidade? A sensação de pertencimento, porque é sempre assim, irmãos em nome de Cristo, nós somos uma grande família aqui no barracão do Candomblé, nós somos monges, existe sempre, a religião te dá isso, uma sensação muito grande de pertencimento àquela grande família. E uma das coisas que as pessoas têm é um sentimento de desamparo. Então, sempre que ela está num sufoco, em geral, a quem ela recorre? Ela recorre à entidade a qual ela crê. Deus, Oxalá, não importa qual seja ela. E a religião tem uma outra função muito importante também. Qual é essa outra função importante? É colocar um freio, freio mesmo, é colocar um freio na violência e no egoísmo que habita em cada um de nós. Muita gente tem vontade de matar o outro, não mata por medo de queimar no fogo do inferno. Muita gente tem vontade mas não faz com medo de pecar. Então, as religiões, elas têm uma função muito importante na vida das pessoas. Nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que há sempre uma continuidade. A religião te dá essa perspectiva, né? Esse acalento. É como se fosse um acalento para a alma. Se eu morrer, não acabou aqui, continuará em outro lugar, mas mesmo assim ninguém quer morrer. Eu, como sou ateia, para mim morreu, acabou. É difícil? É uma realidade árida? É bastante árida. Mas eu digo para que as pessoas pensem. Cazuza tem uma frase que eu gosto muito: a vida não tem ensaio geral. O que nós precisamos? Nós precisamos aproveitar a vida. Mas para eu aproveitar a vida, eu tenho que saber quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, quais são os meus propósitos, onde eu quero chegar, em quanto tempo. E certas coisas elas são bastante delicadas, por mais que elas pareçam assim simples, elas são bastante delicadas. Existe um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, que ele diz o seguinte: ninguém se transforma naquilo que não é. Ponto. Não tente superar os seus limites, desenvolva as suas potencialidades. Eu acho isso fantástico. Eu tenho algumas causas, né? Uma delas é a existência humana. Eu acho a existência humana de uma beleza assim, muito grande. A outra é a causa animal. Todo mundo me conhece, né? Por causa da causa animal também. E a outra é o conhecimento. Eu adoro estudar, eu gosto de estudar. Imagine se eu quisesse superar os meus limites e ser uma pianista. Certamente eu iria acabar com os tímpanos de todo e qualquer cidadão que estivesse ao meu redor. Então, seguindo essa linha de Schopenhauer, o que ele diz? Desenvolva as suas potencialidades. Estudar, dar aula, proferir palestras. Os meus limites, deixa que o outro que tem o meu limite como potência, ele desenvolve. Então, se eu gosto de piano, eu vou ouvir um concerto. Porque as pessoas têm essa coisa assim, não, preciso superar os meus limites. Não, não tem que superar, não tem que superar limite nenhum. Senão você perde muito tempo da sua vida e você vai fracassar sempre. Nós não conseguimos nos transformar naquilo que nós não somos. E aí eu digo a vocês, vamos aproveitar essa quarentena não para ficar nos prendendo quantos morreram, quantos estão contaminados, quantos ainda vão morrer. Não que isso que eu esteja propondo um descaso, não, muito pelo contrário. Eu proponho que nós possamos nos encontrar com a gente mesmo, saber o que queremos, quais são as nossas causas, qual é o sentido da minha vida. E tomar os cuidados, porque na medida em que eu tomo os cuidados necessários, que eu uso a máscara quando saio à rua, que eu faço a higienização das minhas mãos, dos meus calçados, da minha roupa, eu estou contribuindo com o social, comigo e com o social. Quando nós
nós falamos de sentido de vida, existe um psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta austríaco chamado Viktor Frankl. Ele é o criador da logoterapia. O que é a logoterapia? É a terapia através do sentido, ou seja, é a terapia onde o paciente vai encontrar um sentido para a vida. Viktor Frankl era judeu e ele passou muitos anos no campo de concentração e viu os seus pais serem mortos no campo de concentração. E ele é muito estudioso. O que ele percebeu? Ele percebeu que as pessoas que sobreviveram ao campo de concentração sobreviveram porque a vida delas tinha um sentido. E isso é muito importante, a gente descobrir os sentidos. Quais são os sentidos que a nossa vida tem? Qual é o sentido de minha vida? É a causa animal, é o conhecimento, é a minha família, é a existência humana, é da minha forma, do meu jeito, colaborar para a construção de uma sociedade melhor, mais justa. Então, o Viktor Frankl, o que ele descobriu? Ele descobriu que quando as pessoas não têm um sentido, elas são muito frágeis, elas se abatem não por muito pouco, mas se abatem em situações nas quais pessoas que têm um sentido de vida não iriam se abater. Então, ele conseguiu sair do campo de concentração, quando a guerra acabou, obviamente, e criou essa teoria do sentido de vida. E é interessante porque, antes mesmo dele, outros filósofos já falavam sobre isso, como, por exemplo, Nietzsche. Palavras do Nietzsche não são minhas. O Nietzsche diz: quando se tem um porquê, se suporta quase todo como. Ou seja, sempre que a pessoa tem um porquê, ela tem um sentido, ela se sente mais forte para a vida. Por quê? Porque a vida dela tem um sentido. Só para vocês terem assim, uma ideia rápida, há uma possibilidade de leitura que vai dizer que a depressão nada mais é do que a total incapacidade de atribuir sentido a qualquer coisa. Então, uma pessoa em depressão, ela não atribui sentido à vida dela, a um sorriso, a estudar, a trabalhar, ela não tem isso. O que eu digo a vocês? Que o Sartre, né, filósofo existencial, ateu, ele tem um livro fabuloso chamado Ser e o Nada, que é a Bíblia Sagrada, assim a gente chama, né, da filosofia existencial ateia, que ele vai dizer que existir é dar sentido ao não sentido. Ou seja, os objetos do mundo, o mundo, ele não tem sentido. Somos nós quem atribuímos sentido a gente mesmo, à nossa existência e a tudo que existe. Então, por exemplo, eu atribuo sentido a estudar. Tem gente que atribui sentido muito maior a trabalhar. Tem gente que atribui sentido a filmes, e assistir filmes. Aquilo para elas é uma causa, né? Então, elas vão se formar em cinema, elas vão ser roteiristas. Causa é aquilo que a gente persegue. É aquilo que a gente persegue com convicção e determinação. Mas, para isso, eu preciso ter sentido, eu preciso ter uma causa. Então, quando eu vou trabalhar na minha moto ou no meu carro, tem sempre ração para cachorro de rua, sempre, sempre. Porque se eu vejo um cachorro, se eu não puder recolher esse cachorro, ou se eu não precisar recolher, eu dou a ele ração. Então, por quê? Porque, para mim, a causa animal é um sentido da minha vida. Estudar é um sentido da minha vida. Há dias que eu passo o domingo estudando aqui na minha sala de estudo, de 8 da manhã às 10 da noite. Pode parecer brincadeira, mas não é. Porque, para mim, né, faz sentido eu estudar, porque eu estudando, eu acho que eu ajudo mais as pessoas, eu entendo melhor as pessoas, eu contribuo, né, para um mundo melhor. E aí, quando a gente fala, né, pegando tudo isso e fazendo uma junção, até porque se não houvesse relação,
eu não teria dito, é a gente pegar os conceitos de potência e ato em Aristóteles, esse devir que é a potência, e pensar que dar um sentido de vida é realizar a potência em ato. Então, cada vez que eu vou e sento e fico estudando e profiro uma palestra e percebo que eu tive um bom retorno, que ali eu ajudei alguém, eu me realizei enquanto ato, ou seja, a minha potência se realizou enquanto ato. Esse sentido que eu continuo buscando e que eu não alcanço, porque o sentido da vida da gente é alguma coisa que a gente busca, mas que a gente não alcança, né? Então, a causa animal. A causa animal, tem gente que diz para mim, Virgínia, enxugar gelo, mas é um gelo que eu vou continuar enxugando. Se eu tirar um cachorro da rua, é menos um. Se eu ajudar uma pessoa a sair do sofrimento, é menos uma. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos ser convictos, nós precisamos ter uma causa. Mas até para que eu tenha uma causa, eu preciso me conhecer. Freud diz, não é? Num texto chamado Sobre a Transitoriedade, eu sou freudiana, eu sou psicanalista. Ele diz, não se admira a beleza, não se deixa de admirar a beleza de uma flor, porque a gente sabe que em breve ela murchará. A beleza dela é tão exuberante que você não olha para ela pensando assim, ela vai morrer em pouco tempo. Então, quanto mais nós exercermos a humanidade que habita na gente, quanto mais nós conseguirmos atribuir sentido à vida, quanto mais nós conseguirmos transformar potência em ato, mais a vida fica bela. Menos nós pensamos na morte, menos nós tememos a morte. Por quê? Porque aí a morte fica muito distante, porque eu estou voltada para as minhas causas, eu estou voltada para a beleza que é a vida.